O transporte coletivo urbano no Brasil está em crise. Quase um salário mínimo. Em torno de R$100 a R$110. Olha, cerca de R$130 no mês. Impostos em geral, ICMS, IPI, encargos sociais. Ninguém é tonto aqui, né? Quanto você gasta com ônibus por mês? Já imaginou um sistema onde a tarifa do transporte seja gratuita? Não. Parece maluquice, não é mesmo? Pois é, alguém pensou nisso e pensou muito. O projeto Tarifa Zero foi uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo em 1991. O engenheiro civil Lúcio Gregori era o secretário de Transportes na época e é o autor do projeto. Lúcio defende a tese de que o transporte coletivo hoje não é público, mas sim privado, pois empresas particulares administram o sistema. Para ser público, deve ser de acesso universal. Lúcio nos explicou como teve essa ideia. Como eu tinha sido secretário de Serviço de Obras, o Serviço de Obras de São Paulo cuida da coleta de lixo e do destino final do lixo. Como é que é feito o pagamento do serviço público lixo, coleta de lixo? Através de uma taxa. A ninguém passa pela cabeça de você parar o caminhão de lixo na porta da sua casa, você pegar um saco de lixo, pôr uma balança, pesar quanto é e dizer, olha, o custo por quilo de lixo é 10 centavos, então pesou 10 quilos, daqui R$1, entendeu? Insano, não é? Seria insano, pensa um pouco. Por outro lado, também as escolas públicas você não paga matrícula, não paga nada. Eu falei, bom, e por que o ônibus paga? Não é curioso? Aliás, uma coisa para todo mundo pensar. Por que o ônibus paga? O debate sobre transporte cresceu. A proposta de Lúcio inspira as ações do movimento Passe Livre. O movimento surgiu oficialmente no 5º Fórum Social Mundial, em Porto Alegre. Sem ligações partidárias e sem líderes, o grupo se espalhou pelo país, nas principais capitais e cidades de médio e grande porte. Um grupo se organizou em Joinville em março de 2005. Assim, o movimento Passe Livre, nesses quase 3 anos, ele teve altos e baixos, assim, em questão de participação de militantes, né? É importante considerar que boa parte desses militantes, eles vêm do movimento estudantil do ensino médio e universitário, né? Muitos deles que não tiveram uma boa história de participação no movimento estudantil que está organizado na cidade, que tem uma característica partidária e de cooptação por seus partidos políticos. Essas pessoas perdem o interesse e procuraram se organizar. No começo, o movimento discutia o passe livre estudantil como maneira de ir até a escola. Essa reivindicação se tornou comum na década de 90. Hoje, baseados na experiência da capital paulista, eles querem mais. Querem transporte com tarifa zero. E, claro, a cada aumento na passagem, eles aparecem para protestar. Então, o transporte coletivo de Joinville, que eu penso que é um grande monopólio, que está caro, as pessoas não têm como pagar o preço da passagem. O movimento Passe Livre ele luta principalmente contra o movimento da tarifa de ônibus, né? O mais recente foi agora, dia 26. Algumas cidades estão com umas discussões mais à frente. Enquanto algumas discutem ainda o passe livre, outros estão discutindo a tarifa zero para todos os usuários e usuárias. Joinville, a gente está com a discussão sobre o passe livre e uma participação efetiva na luta contra o aumento das passagens. E a gente vem lutando sempre, 26 de outubro, o Carnaval, 7 de setembro, né? Mas a gente não se restringe unicamente a tarifa de ônibus. O primeiro protesto contra o aumento de tarifa aconteceu no Rio de Janeiro, no começo de 1880. O aumento foi instituído pelo ministro da Fazenda, Afonso Celso de Assis Figueiredo.
O episódio ficou conhecido como a Revolta do Vintém. O Exército Brasileiro chegou a abrir fogo contra a população. O aumento na passagem foi revogado e o ministro renunciou ao cargo. Estima-se que 10 estudantes tenham sido assassinados durante os protestos. O transporte é o único serviço público municipal onde o usuário paga 100% do custo. Combustível, funcionários, manutenção, salários dos diretores, tudo está na planilha. Existe uma fórmula para calcular o preço do passe. O custo total do sistema é dividido entre o número de passageiros. Se qualquer coisa aumentar, a tarifa sobe. O preço mais alto afasta as pessoas do transporte coletivo. Elas procuram outro jeito de sair de casa, porque não podem pagar. A vitrinista Susan Silveira, de 19 anos, preferiu ir morar no centro e pagar um aluguel mais caro do que gastar com transporte. Porque eram 3 pessoas lá em casa que usavam ônibus. A minha mãe usava umas 4 passagens por dia. Daí todo mundo trabalhava, estudava no centro. Porque a gente contabilizou e era mais viável pra gente pegar e pagar um aluguel do que ficar se estressando e gastando muito dinheiro com passe, com ônibus e tudo mais. Daí a gente só, agora a gente só usa ônibus para extremos. Eu já achava um absurdo quando mudou para R$1 e pouquinho. Eu era da época dos 60 centavos, por aí. Uma das características do transporte em Joinville é que os reajustes são decididos por decreto. Não há um conselho de transporte e o assunto não passa pela Câmara de Vereadores. Não, é um decreto municipal. Isso seria a forma mais democrática, digamos assim? Olha, eu fui eleito para ser o prefeito de Joinville, né? Eu fui eleito para ser o prefeito de Joinville, né? Para ter ônus e bônus, para fazer coisas boas e fazer coisas que de repente não seja tão prazerosa assim como ter que decidir a tarifa, né, de ônibus. Mas eu tenho sempre procurado fazer com muita responsabilidade, né? Desde o dia 26 de agosto de 2007, a passagem custa R$ 2,05, a tarifa mais alta de Santa Catarina e uma das mais caras do Brasil. A passagem está assim relativamente alta, né? Como se comporta isso? Quanto que a população pode absorver, né? Por isso que esse incremento que nós demos agora, esse acréscimo, esse aumento, né, que não é bem um aumento, uma atualização, né, ele ficou já abaixo da inflação. Mesmo abaixo da inflação, este aumento é consequência de muitos outros. Nos últimos 10 anos, a tarifa subiu 144% em Joinville, enquanto a inflação subiu 88%. No mesmo período, as empresas de transporte Gideon e Transtusa perderam 40% dos passageiros. O problema ocorre em todo o país. Neste gráfico, produzido pelo Ministério das Cidades, é possível ver a variação dos números. O preço médio da tarifa de ônibus do Brasil superou todos os 3 índices usados para medir a inflação. A saída para muitos é procurar alternativas. A mais comum é a motocicleta. No primeiro semestre de 2007, a venda deste veículo cresceu 25%. São 800 mil novas motos nas ruas do país. Com uma moto, dá para ir ao trabalho por uma semana, com menos de R$ 2,50. De ônibus, você vai uma vez, sem voltar. Nem sempre o caminho mais barato é o mais seguro. Em Joinville, 56% dos acidentes de trânsito envolvem uma moto. O Corpo de Bombeiros da cidade afirma que foram mais de 1.500 acidentes em 2006. Neste ano, de janeiro a maio,